Santa Orvalha não era qualquer cidade perdida no mapa. Ela ficava em Santa Catarina, a poucos quilômetros de Maruí, no fim de uma estrada que parecia existir apenas quando queria. Até o GPS desistia dela. A região já tinha fama estranha antes mesmo do desaparecimento. Ali perto ficavam dois lugares que ninguém da região gostava de mencionar depois do pôr do sol. O hospital abandonado na colina. Um prédio enorme com janelas quebradas e corredores engolidos pela umidade. Segundo moradores antigos, ele fechou às pressas décadas atrás, quando uma ala inteira disse ter ouvido, simultaneamente, alguém chamando por ajuda vindo do subsolo. Na madrugada em que a cidade desapareceu, moradores das comunidades próximas começaram a registrar algo inédito. Primeiro, o hospital abandonado na colina acendeu uma única luz, uma lâmpada velha, amarelada, que ninguém sabia como ainda recebia energia. Ela piscava como se estivesse tentando se comunicar. Depois, o shopping tomado pelo mato pareceu ranger. Não o barulho típico de concreto velho. Era como se centenas de passos ecoassem pelos corredores, todos ao mesmo tempo, como uma multidão invisível. E então veio o pior. As vozes, aquelas que sempre surgiam em sussurros distantes, dessa vez estavam claras. Não está certo. Pessoas em casas a quilômetros de distância ouviram. Gente em Maruí ouviu. Motoristas na estrada ouviram. A voz soava tão próxima que parecia vir de dentro do carro. E exatamente às 2h13 da madrugada, as vozes pararam, de repente. Como se alguém tivesse fechado uma porta gigantesca sobre o mundo inteiro. A investigação foi entregue a Daniel Moura, especialista em ocorrências que não se encaixavam em categoria nenhuma. Ele já tinha visto muita coisa estranha, mas nada tão organizado quanto aquilo. Quando entrou na estrada de acesso a Santa Orvalha, notou imediatamente que havia algo errado. O vento não soprava. Nem uma folha se movia. A floresta inteira parecia segurando a respiração. Ao cruzar a placa da cidade, o rádio estalou com violência. Não música, não ruído normal, mas sim vozes. As mesmas que moradores diziam ouvir há anos no hospital e no shopping. E elas diziam: "O tempo acabou." Nesse instante o áudio morreu. A caminhonete apagou. O relógio dele zerou. Tudo desligou por 3 segundos, depois voltou com a hora completamente errada. Era como se o tempo ali dentro obedecesse outra lógica. Quando Daniel entrou na cidade, viu tudo aparentemente normal. Mas aquele normal estava só na superfície. Casas abertas, café quente nas mesas, TVs ligadas, carros estacionados, fogões acesos, queimando panelas vazias, mas nenhuma pessoa. O silêncio ali não era comum, era carregado, como o silêncio que existe quando alguém está tentando te ouvir. Na praça central, Daniel percebeu algo extremamente estranho. Todas as sombras das casas apontavam para o shopping abandonado. Não fazia sentido nenhum. As sombras estavam se comportando como se uma luz gigantesca tivesse brilhado ali, por dentro da cidade. O shopping, mesmo distante a alguns quilômetros, parecia chamar. E enquanto observava, Daniel viu algo na fachada do prédio, bem acima dos arbustos que engoliam a entrada. Uma sombra alta, alongada, segurando algo entre as mãos. Ele piscou. Sumiu. Mas o formato não era humano. Daniel Moura congelou ao ver aquela sombra alta, alongada, segurando algo entre as mãos. O shopping abandonado, tomado pelo mato, parecia respirar junto com ele. E então, aconteceu. A temperatura caiu, o ar ficou denso, e a sombra se moveu sem fazer som nenhum. O investigador tentou recuar, mas sentiu uma força invisível puxá-lo pela jaqueta, como se dedos longos demais tivessem agarrado o tecido. A lanterna dele caiu no chão. A luz rolou e iluminou por meio segundo a parede atrás dele. Nesse instante, Daniel viu a criatura, alta, magra, corpo formado de sombras dobradas,
como se fossem várias silhuetas sobrepostas. E o rosto não era um só. Eram rostos diferentes, imitando expressões que não pertenciam a ela. Todos olhando para ele. Naquela noite, o investigador Daniel simplesmente desapareceu. Nenhuma pista, nenhum vestígio, nada além das fotos borradas que ele conseguiu registrar antes de sumir. Pessoas próximas a ele afirmam que, depois daquela noite, nunca mais viram Daniel, como se tivesse sido apagado do mapa junto com a própria cidade. Os anos passaram, 40 deles, e a história de Santa Orvalha virou quase um sussurro, conhecido apenas pelos moradores mais antigos da região. Enquanto novas cidades surgiam ao redor, a mata engoliu tudo o que restou da velha Santa Orvalha, deixando apenas ruínas e aquele silêncio pesado que ninguém ousa enfrentar. Mas agora, 4 décadas depois, algo voltou a acontecer. Moradores de cidades próximas começaram a relatar sons vindos do interior da área abandonada. Passos, vozes, chamados. Sons que ecoam como se alguém, ou alguma coisa, estivesse tentando ser ouvida novamente. Mesmo assim, ninguém tem coragem de entrar. Todos sabem da fama. Acreditam que quem cruzar os limites de Santa Orvalha não volta mais. A cidade parece viva, ou pior, consciente. Que assim Santa Orvalha permanece marcada para sempre, como a cidade onde todos desapareceram de uma única vez. Sem explicação, sem lógica, sem respostas. O motivo do sumiço coletivo? Até hoje, absolutamente ninguém sabe.